Muito boa tarde a todos. Esta será mais uma edição do Talk for Us, ciclo de palestras no CEDRI, desta vez com um orador convidado do outro lado do Atlântico, do Brasil. Traz-nos um tema com o título Interfaces para Neuroestimulação e Biotelemetria sem fios. Portanto, o nosso orador convidado é o professor Dr. João Paulo Carmo, que nasceu em 1970 na Maia, Portugal. Em 2007 obteve o doutoramento em Eletrónica Industrial na área de Instrumentação Eletrónica na Universidade do Minho. Em 2021 obteve o grau de livre docente, que em Portugal corresponde à agregação em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. Entre 2008 e 2014 foi investigador no Centro Microelectromechanical Systems da Universidade do Minho, em Guimarães, Portugal. Atualmente é professor associado no Departamento de Engenharia Elétrica e da Computação da Universidade de São Paulo, em São Carlos, onde desde 2014 está envolvido na pesquisa de tecnologias de micro-nanofabricação para microsistemas ópticos e radiofrequência, microdispositivos digitais, analógicos e mistos, sensores integrados de estado sólido, microdispositivos para aplicações biomédicas e industriais. É também vice-coordenador do Grupo de Materiais Microondas e Óptica do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de São Paulo e pesquisador de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mais conhecido por CNPq. Eu acrescentaria ainda que o João Paulo Carmo foi meu colega de curso, foi meu colega de departamento aqui no Instituto Politécnico de Bragança e, portanto, dou as boas-vindas e agradeço a presença do João Paulo para nos trazer esta palestra e eu passava-te então a palavra. Obrigado, então. Então eu vou passar aqui a mostrar portanto, a apresentação. Opa, o que é que se passa aqui? Tens que despartilhar. Já descompartilhei. Partilhar aqui a minha tela, share screen. Ok, olha, obrigado pelo convite, tá? Realmente eu já trabalhei aí no IPB, né? Fomos colegas de departamento, de curso. Também já convivemos bastante aí, não é? Já fomos a alguns jantares, almoços juntos. Bom, então é assim, vamos para começar então aqui a apresentação. Eu sou aqui professor associado no Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. O campus de São Carlos, portanto, tem a Escola de Engenharia, tá? A apresentação então é interfaces para neuroestimulação e biotelemetria sem fios. Ela está organizada da seguinte forma: eu vou começar por falar um pouquinho do grupo de metamateriais, microondas e óptica. Depois vou introduzir a questão da neuromodulação como introdução e depois falar um pouco de optogenética, coisas que nós, portanto, vou apresentar aqui trabalhos que nós aqui temos desenvolvido. Quando falo nós, falo dos doutorandos e dos mestrandos, né? E também eu também meto a mão na massa, tá? Não faço só trabalho de secretário. Depois falarei um pouquinho de Deep Brain Stimulation e aplicações que nós aqui implementamos e nessa sequência falar um pouco de módulos eletrónicos em CMOS para Deep Brain Stimulation. Então, começando aqui pela apresentação do grupo de metamateriais, microondas e óptica, portanto, mais abreviado como GMETA. Temos aqui a coordenação do grupo, portanto, coordenada pelo professor Benur Viana Borges, tá? Ele é professor titular, que é o mesmo que dizer professor catedrático. Ele é especialista em todos estes temas, mas só resumindo, ele é especialista em eletromagnetismo, óptica e metamateriais. Depois tenho eu sou vice-coordenador, eu trabalho com tudo, tá? Mas predominantemente com
projeto de circuito integrado, microfabricação, microsensores, sensores ópticos, aplicações de microprocessadores, instrumentação eletrónica. Mas não estou limitado só a estes temas, eu trabalho com tudo, com todo o pessoal aqui. Bom, temos também o professor Emiliano Rezende Martins, ele a grande área de especialidade dele é fotónica, tá? E dispositivos optoeletrónicos. Temos também o professor Luís Gonçalves Neto, ele é professor associado aqui no departamento, ele é especialista sobretudo em ótica difrativa, tá? Para não ter que estar aqui a falar nos tópicos todos. Temos também o professor Rui Alberto Altafinho, ele também é professor titular, ele é especialista em altas tensões, transdutores de piezoeletretos, tá? Entre outras coisas. Temos também o professor Nilton Mirumoto, ele é especialista em materiais semicondutores e fabricação de dispositivos eletrónicos. Ele é professor no departamento na Faculdade de Engenharia Elétrica em São Paulo, na USP de São Paulo. Temos também aqui um professor visitante, que ele colabora bastante connosco, que ele é especialista em metamateriais de superfícies e estruturas plasmónicas. Tá? Ele é um professor, portanto, ele é americano, John Wiener. Temos também aqui o doutor Yuri Andrei Olivato Sagra, que ele é um colaborador, um pesquisador que trabalha aqui conosco também, sobretudo no desenvolvimento de transdutores de piezoeletretos. Depois, nas gravações, vocês podem encontrar mais informações e também os e-mails dos professores. Vou agora apresentar um pouco de infraestrutura. Nós temos aqui alguns equipamentos interessantes, nomeadamente um osciloscópio com largura de banda de 13 GHz e 80 gigasamples por segundo. Ou seja, a gente consegue ver sinais de radiofrequência com 13 GHz. Temos aqui um gerador de sinais arbitrários. A gente consegue gerar sinais malucos. Estou na mala. Com largura de banda de 26,5 GHz, tá? Ele tem 75 gigasamples por segundo. Este equipamento e o anterior custaram mais de R$1 milhão. Temos aqui também um Vector Analyzer, ele vai dos 10 MHz até aos 40 GHz. Temos aqui um outro gerador de sinais de radiofrequência. Ele consegue, aqui os sinais, enquanto que o outro conseguimos gerar sinais malucos, não é? Arbitrários, não é? Aqui os sinais são bem definidos, são pulsos com a forma bem definida, ou assim. Okay? Este não é tão flexível quanto o anterior. Temos também o osciloscópio digital. Ele consegue adquirir 4 canais simultâneos, tem uma largura de banda de 100 MHz, tem tela táctil. Temos aqui um gerador de forma arbitrária mais simplesinho, não é? Mas mesmo assim consegue gerar sinais com largura de banda de 25 MHz e 2 sinais a partir de 2 canais independentes. Tá? Bom, temos aqui algumas colaborações, nomeadamente as mais importantes são com os CEPIDES, com o CDMF, o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, com o Centro de Pesquisas Óptica e Fotónica. Também temos parcerias com o Centro de Componentes Semicondutores da Unicamp, com o Laboratório de Sistemas Integráveis da Universidade de São Paulo, em São Paulo. Tá? Temos também colaborações com o Departamento de Fisiologia e Patologia da Unesp, mais especificamente com o Laboratório de Fisiologia Integrativa. Temos também colaborações com médicos dos hospitais das clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também com o Laboratório de Neurobiologia da Respiração, portanto, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo.
em São Paulo. Portanto, tem aqui os links para quem quiser obterem mais informações. Bom, se quiserem saber mais coisas, podem consultar o site do nosso grupo e também a minha página pessoal. Então, avançando agora para a apresentação propriamente dita, né? Com relação à neuromodulação, a definição de neuromodulação é a alteração da atividade nervosa pela entrega segmentada de um estímulo. Esse estímulo pode ser elétrico, né? Neuroestimulação, pode ser químico, usando agentes químicos, óptico, usando luz, e eletromagnético, usando campos. E esses estímulos são aplicados em zonas neurológicas específicas. Tá? Aqui embaixo tem aqui alguns artigos, um para cada tipo, pelo menos para cada tipo de neuroestimulação. Tá? Bom, vamos começar então aqui pela optogenética. Tá? Algumas questões que se põem é, primeiro, o que é a optogenética? Tá? A optogenética é a combinação de métodos genéticos com ópticos para alcançar ganhos ou perdas de funções ou eventos bem definidos em células específicas de tecidos vivos. Que tipo de tecnologias são empregadas? Bom, a tecnologia combina ferramentas genéticas de controlo segmentáveis a regiões com células específicas e que respondem à luz, e tecnologias para entregar a luz nos locais sob investigação de forma controlada. Que tipo de células são afetadas? Bom, as células, os principais tipos de células são portanto, são as células do sistema nervoso, porque o sistema nervoso é o responsável pela transmissão de sinais entre diferentes áreas do corpo, coordenando as suas funções voluntárias e involuntárias. E agora, que mecanismo está presente na optogenética? Bom, para isso usam-se proteínas opticamente ativadas. Estas proteínas são denominadas de opsinas. Portanto, elas vão servir para fazer o controle de funções neuronais. Portanto, basicamente, as técnicas de optogenética ativam ou inibem populações distintas de neurónios, com precisão, sem precedente no âmbito espacial, temporal e neuroquímico. Basicamente, o mecanismo que nós temos aqui é o seguinte: a gente basicamente abre e fecha canais iónicos de forma controlada. E, portanto, esse processo de excitação ocorre em resposta à iluminação direta. Portanto, basicamente a gente injeta íons positivos e negativos na célula, facilitando ou dificultando o potencial de ação daquelas células-alvo. E já agora, cada opsina possui um pico de ativação específico, conforme podemos observar aqui. Os tipos de opsinas usadas são as proteínas opticamente ativadas. Podemos então ver aqui as três mais comuns, né? CRH2, VCHR1 e a NPHR. E podemos observar aqui o pico da ativação. Portanto, está aqui o comprimento de onda. Portanto, a CHR2 é no azul, a VCHR1 é no verde ou amarelo e a NPHR no amarelo. Temos então aqui os picos, não é? Bom, aqui os máximos, não é? E também temos aqui a cinética de fechamento de canais. Portanto, basicamente é a resposta de fechamento dos canais iónicos. Bom, vamos ver aqui um sistemazinho que nós estamos aqui a desenvolver em parceria com a empresa BrainCare, que na realidade chama-se Brain4Care. Portanto, neste momento temos aqui um doutorando e 2 mestrandos desta empresa a trabalhar sobre esta solução.
sobre esta solução de forma global. Tá? Temos aqui um primeiro protótipo, ele é um pouquinho grande, tá? Porque a gente quer primeiro fazer o teste da placa, garantir que ela funcione e depois é que fazemos um protótipo mais miniaturizado. Este sistema ele é modular, tá? Temos então aqui um conjunto de subsistemas. Né? A ideia é adquirir biopotenciais e também fazer estimulação óptica. Já agora, esta placa ela só faz o controle e a aquisição de biopotenciais. Depois nela vai ser acoplado um optrodo em que tem os drivers para os LEDs e também os acoplamentos com fibra óptica para entregar a luz lá no cérebro. Okay? Então o sistema de aquisição ele permite a leitura simultânea de 8 canais, até 16 kilosamples por segundo por canal, 26 bits de resolução por amostra e depois a transmissão é feita por Bluetooth 5, usando um módulo NRF 52 da Nordic. Este módulo aqui tem esse Bluetooth, né, da Nordic, também tem um microcontrolador ARM Cortex M4 para controlar os periféricos e a parte de transmissão. Podemos observar aqui alguns testes preliminares com ratos. Estes testes vão ter que ser repetidos, como a própria palavra diz, foram preliminares. Podemos observar aqui então os elétrodos e aqui a estimulação óptica de nervo. Portanto, aqui o optrodo, ele continha micro-LEDs de 470 nanómetros. Podemos observar aqui o sinalzinho adquirido, né? Podemos observar aqui o rato. Né? Estes testes preliminares foram feitos no Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da USP de São Paulo. Podemos observar aqui o doutorando e um dos sócios da empresa Brain4Care realizando aqui estes experimentos. Tá? Podemos observar aqui o optrodo inserido no cérebro do rato. Na realidade não é rato, é camundongo. Eu é que falo rato, que é mais fácil. Né? Mas isto não é um rato como aqueles que a gente vê em casa. Tá? Então, aqui os sinais foram adquiridos no nervo simpático, tá? E não do cérebro. A próxima ronda de testes vai ser adquirindo os sinais a partir do cérebro. Eu vou já explicar porquê mais à frente. Okay. Podemos observar aqui a potência óptica produzida pelo optrodo, 18,7 mW. Podemos observar então aqui um dos sinais adquiridos nesse ensaio. Aqui não se vê grande coisa, né? Temos aqui um zoom. Tá? Eu tive tentado a colocar a FFT, só que a FFT é muito confusa e com muita interferência. A gente consegue ver portanto, a frequência cardíaca, tá? Só que, infelizmente, como a aquisição foi feita a partir do nervo simpático, também se vê a resposta do nervo simpático, além da frequência cardíaca, também vemos a frequência respiratória. Quer dizer que mais para a frente vamos ter que fazer novos testes no cérebro, portanto, adquirindo os sinais diretamente do cérebro do rato. Mas estes testes já foram uma espécie de ensaio geral para a próxima ronda. Já pelo menos permitiu ver, eu não consigo, aqui não mostra, mas quando se liga a luz, portanto, com o optrodo, a frequência cardíaca diminui. Tá? Aqui não é claro isso, aqui a frequência constante, mas acreditem em mim, a frequência cardíaca diminui. O que quer dizer que o rato está a responder à estimulação luminosa também.
Bom, passando agora à segunda aplicação que nós estamos aqui também a desenvolver, é soluções para Deep Brain Stimulation. Portanto, basicamente, o que acontece atualmente, e o que vai acontecer sempre, não é? Pelo menos esta primeira parte, vai ser sempre necessário implantar no cérebro da pessoa um elétrodo ou um conjunto de elétrodos. Esses elétrodos estão numa ponta chamada ponta implantável e a ponta ela contém esses elétrodos. Portanto, o DBS, ele, atualmente, ele é muito usado para mitigar efeitos da doença de Parkinson. Então, pessoas que tremem muito, com um Deep Brain Stimulation consegue-se reduzir essa tremulação. Não é para toda a gente, tá? Mas na maioria dos casos consegue-se reduzir. Então, podemos observar aqui então, a ponta implantável inserida no cérebro. Para os mais sensíveis, as células nervosas elas são insensíveis à dor, portanto não há problema em inserir a ponta no cérebro. Tá? Este tipo de cirurgia só pode ser realizada por cirurgiões capacitados para ela. Tá? Não é qualquer neurologista ou neurocirurgião que consegue fazer este tipo de cirurgia, porque ela é muito específica. Bom, então o conceito geral, basicamente temos a ponta implantável, não é? O que existe atualmente são estes sistemas que são implantáveis aqui na zona, aqui no ombro, que tem aqui um espaço grande para implantar este sistemazinho aqui, este componente. Depois os fios vão por baixo da pele até aqui à zona do crânio e depois ligam aqui ao elétrodo, à ponta implantável que entretanto já foi inserida no cérebro. Podemos observar aqui um sistema comercial, portanto isto aqui, o neuroestimulador ou pacemaker cardíaco, desculpem, pacemaker neuronal, ele tem umas pilhas recarregáveis, tá? Portanto, para recarregar, pegamos aqui no Energy Charger, colocamos aqui próximo do neuroestimulador e ele vai recarregando. Temos aqui o controle remoto, tá? É possível depois o médico ajustar a frequência de pulsos, quando é que os pulsos devem ser enviados, a amplitude também. Atualmente, o DBS ele é open loop, isto é unidirecional de fora para dentro. Tá? Podemos observar aqui um par de pontas implantáveis. Tá? Aqui à frente podemos observar 8 anéis. Estes 8 anéis são os 8 elétrodos de estimulação. Isto aqui é um conjunto DBS comercializado pela Boston Scientific. Existem outras empresas que produzem este tipo de sistemas de Brain Stimulation. Portanto, este tipo de cirurgia e de sistema já está perfeitamente estabelecido desde 1987. Agora existem novos desafios. Portanto, o novo desafio é implementar, como eu disse, este tipo de tratamento ele serve na maior parte das pessoas, mas há pessoas, mas não para todas. Então, é interessante a implementação de um novo paradigma que é o Closed Loop Deep Brain Stimulation, que é também, portanto, além de se estimular, não é? Ver a resposta a essa estimulação, tirar informações dessa estimulação, para saber se essa estimulação está a ser benéfica ou, pelo contrário, maléfica. Tá? Então, isso faz-se adquirindo biopotenciais, não é? Em zonas específicas. E então aqui temos um Deep Brain Stimulation em malha fechada, tá? Closed Loop. Eu não conheço nenhum sistema Closed Loop ainda. Pronto, existem várias formas de fazer o Closed Loop, não é? Não vou aqui explicá-las, não é? Mas isso está numa das referências anteriores que eu apresentei atrás.
Aqui nós estamos a desenvolver soluções baseadas em componentes comerciais, mas também soluções integradas, fazendo, portanto, módulos eletrónicos em CMOS. A ideia desses módulos em CMOS é permitir, portanto, futuramente, colocar esses módulos eletrónicos na própria ponta implantável. E claro, aplicando então o conceito de chip-in tipo. Já agora, uma vantagem que este tipo de elétrodos tem em relação aos elétrodos em anéis é que os elétrodos em anéis, eles estimulam uma zona muito grande em relação, portanto, em redor do anel. Com este tipo de segmentação em favo de mel, a gente consegue fazer aqui uma espécie de beamforming, portanto, focalizando a estimulação numa zona específica, não tão alargada. Nestes projetos a gente tem então a colaboração da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e também a Unesp de Araraquara. Portanto, neste momento temos um projeto a decorrer financiado pela FAPESP, a Fábrica de Microeletrónica, e temos em espera, portanto temos em avaliação uma proposta no CNPq. Bom, vamos começando aqui pela coisas, acabar com a conversa fiada e apresentar mais coisas que a gente fez. Portanto, a nossa primeira solução desenvolvida e que também vamos aperfeiçoar, ela foi implementada usando componentes comerciais. Podemos observar aqui o circuito eletrónico para a aquisição. Portanto, temos um amplificador operacional, temos aqui resistências R e aqui 4 condensadores, C1, C1, C2, C2. O ganho às médias frequências é dado por C1 sobre C2, isto se C1 for muito maior que C2. Agora, uma coisa interessante, vamos observar aqui, por exemplo, aqui um exemplo de um amplificador operacional com um ganho em malha aberta, não é? Ele tem um ganho muito elevado, não é? Depois tem aqui um polo dominante que começa a diminuir o ganho. Reparemos que podemos observar aqui duas respostas em frequência em malha fechada para dois ganhos selecionados. Podemos observar então que temos aqui um ganho às médias frequências para 2 determinados condensadores C1. O C2 é fixo. Reparemos que se a gente quiser um ganho maior, a largura de banda vai ser menor. Uma coisa interessante que se consegue facilmente calcular é que o produto ganho vezes largura de banda, ele é constante. E sendo isso mesmo, se a gente quiser ganho maior, não é, como o produto é constante, a largura de banda tem que ser sacrificada. E acontecendo a mesma coisa aqui, se a gente quiser ganho largura de banda maior, temos que sacrificar no ganho. Tá? Uma coisa que este amplificador tem interessante é que ele desacopla eventuais componentes DC que tínhamos aqui nos elétrodos. Claro que aqui, a gente aqui na saída, por exemplo, se tivermos aqui alimentação assimétrica, tensão de alimentação zero, né? VDD zero, aqui na saída os sinais eles vão estar em redor de uma tensão de molde comum. Essa tensão de molde comum é metade da tensão de alimentação. A resistência ela serve para levar essa metade da tensão de alimentação aqui para este terminal, para a entrada inversora. Aqui este VRF é justamente metade da alimentação, que é para levar através desta resistência essa tensão aqui, para que a diferença de tensões DC seja zero. Aqui na entrada ele amplifica só a diferença de tensões AC. Bom, temos aqui um primeiro protótipo, ficou um pouquinho, eu digo, como é que é dizer, tosco, não é? Porque a gente esqueceu-se de colocar pontos de teste, então tivemos que fazer neste caso o doutorando, Tiago teve que fazer aqui estas solas para poder aceder aos pinos, não é? Ele tem 4 canais de aquisição, tem também um módulozinho para fazer o carregamento USB, via USB da bateria, e ele aqui usa um ESP8266 para controle e transmissão wireless. Só faz transmissão por Wi-Fi.
Entretanto, a gente viu que esta solução não era muito interessante e passamos por uma solução, refizemos a solução, por isso é que eu nem sequer vou perder tempo com ela. Já agora, usamos aqui PCB flexível justamente para isto dobrar e reduzir as dimensões. O segundo protótipo, podemos observar aqui o diagrama de blocos, ele possui dois canais de aquisição diferenciais, tá? Usa amplificadores de baixo ruído, semelhantes ao anteriormente mostrado. Tem um multiplexer analógico, tem aqui um buffer para separar o filtro notch ativo aqui do multiplexer. Depois tem aqui um filtro passo abaixo também ativo. E aqui a gente está a usar o ADC do próprio ESP. Claro que depois temos que fazer compensar, portanto, fazer a compensação de linearidade do ADC. Portanto, o ESP que está a ser usado neste segundo protótipo é o ESP32 e neste caso optou-se por usar o Bluetooth. O ganho total aqui desta cadeia toda é de 54 dB. Ganho teórico. Tá? Então, podemos observar aqui o protótipo. Ele permite, então, dois canais de aquisição, dois canais de estimulação. Tem o ESP32 para controle e transmissão wireless. Podemos observar aqui o ESP32. Aqui temos um arranjo de dobragem diferente. Temos aqui os circuitos de estimulação, os circuitos de aquisição. Os circuitos de aquisição foram, portanto, discretos, foram feitos com amplificadores operacionais individuais. Para já optou-se por fazer esta solução. Temos então aqui o conector para os elétricos, de estimulação e de aquisição. Podemos observar aqui para um canal a resposta em frequência para toda a cadeia. Portanto, o ganho está mais ou menos parecido, não é? Como especificado, eu falei em 56 dB, é 53 dB aqui na zona das médias frequências. E a frequência superior de corte está entre 7 e 10 kHz, que serve perfeitamente os novos propósitos para adquirir sinais neuronais. O notch foi um notch ativo, tá? Justamente para termos aqui um fator de qualidade maior. Tá? Aqui a azul era caso a gente usasse um notch passivo, só com resistências e condensadores. Já agora para o pessoal aqui do Brasil que me está a ouvir, condensador é capacitor. Tá? Bom, o circuito de estimulação usa uma bomba de Howland, usa também nesta configuração. Tá? Então a corrente basicamente ela depende aqui da tensão que colocamos aqui no terminal não inversor e também na tensão que colocamos aqui no terminal inversor. Aqui a tensão aqui no terminal inversor é fixa, tá? Então a corrente de saída aqui é o elétrico, tá? A corrente que vai passar só vai depender da tensão aqui e do R2, do R3 e do R4. Tá bom? Fiz aqui o doutorando, Tiago, fez alguns testes com solução salina, tá, parecida com a que nós temos aqui no interior do corpo humano, 0,9%. Ele colocou uma resistência de 1 kΩ e 10 kΩ em série para limitar a corrente. Não é para limitar a corrente, para não ter curto-circuito, porque a corrente ela é aquela mesmo, independente, teoricamente, tá? Então, aqui ele obteve aqui uma resolução de 10 microamperes, aplicou uma onda sinusoidal, senoidal, para quem tiver ouvido do Brasil, e uma onda triangular. Tá? O A aqui é o valor teórico, o B e o C foi obtido com a resistência de 1 kΩ e 10 kΩ, respectivamente. E ele usou os dois DACs do ESP32 para gerar os sinais. Portanto, assim a olho está mais ou menos parecido com o teórico. Está mais ou menos linear a resposta. Ele também fez aqui algumas
algumas aquisições. Na realidade, aqui o que ele fez foi medir a tensão nas resistências. Depois dividiu pela resistência, né, e obteve a corrente. Então, podemos observar aqui alguns pulsos, algumas formas arbitrárias de corrente que foram possíveis de gerar um sistemazinho. Então, este segundo protótipo tem o ESP32, ele comunica com Bluetooth 4, tá? Ele usa pacotes de 12 bits sem amostras por pacote. Ele tem, optou-se agora aqui pelo ESP32, porque ele tem dois núcleos internos, um núcleo responsável pela aquisição, que usa o ADC, e outro responsável pela estimulação, ou seja, tem dois DAC. Então a gente consegue ter aqui estimulação e aquisição em simultâneo. Vamos observar aqui mais em detalhe o ESP32, os circuitos de estimulação e aqui os circuitos de aquisição. Bom, passando agora para soluções integráveis em CMOS, então aqui a ideia é projetar aqui estes módulos. Portanto, os amplificadores, né, de baixo ruído, o multiplexer, o NOTS, o filtro passa baixo, o ADC e aqui também os circuitos de estimulação. Então, para já, numa primeira fase, estes módulos são integrados tanto à parte do módulo de gestão de energia e do módulo de gestão, portanto, e do módulo de comunicação RF e controle. Tá? Então, o primeiro módulo, vou apresentar aqui resultados do primeiro protótipo em CMOS de 0,18 micrômetros da TSMC, da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Então temos aqui o esquema do Low Noise Amplifier, ele é muito parecido com o esquema anterior, a única diferença é que estas resistências aqui, este R2, não são resistências, são pseudo-resistências, usando aqui 6 PMOS ligados em cascata, em que os corpos ligam às fontes e a porta, cada um liga ao seu dreno. Isto aqui, porque é que a gente usa isto? Porque este condensador C2 ele é da ordem dos 200 femtofaraday, tá? Para a gente ter ganho de 100, porque este C1 ele é da ordem dos 20 picofaraday. O C2 é 200 femtofaraday, a gente vai precisar de resistências da ordem dos teraohm, justamente porque vamos ter aqui um polo. Portanto, isto aqui vai ter esta resposta em frequência. Tem um zero na origem, tem um zero nesta frequência, tá? E depois tem uma frequência, um polo nesta frequência que é 1 sobre 2πr2c2. Se o C2, como o C2 é da ordem de 200 femtofaraday, o R2 tem que ser teraohm, que é justamente para esta frequência ser inferior a 1 Hz. Porque se o R2 for da ordem dos megaohm, que é o que nós conseguimos com componentes, aliás, integrando nem sequer conseguimos megaohm, conseguimos alguns quiloohm no máximo, quer dizer que esta frequência inferior de corte, este polo, teria um valor muito grande, de ordens bem acima de 1 Hz. Então usa-se esta técnica, a técnica dos pseudo-resistores, que ele vai imitar aqui uma resistência da ordem dos teraohm. Tá? Já agora, os resultados deste amplificador de baixo ruído foram aceitos, aliás, já foram publicados a semana passada nesta revista, na Electronics, aqui o DOI. Temos aqui além da diferença de se terem usado pseudo-resistências, aqui usou-se não um amplificador operacional, mas sim um amplificador operacional de transcontância, ou OTA. Basicamente, quase todos os amplificadores operacionais comerciais, eles internamente têm um OTA seguido de um andar amplificador que converte corrente em tensão. Tá? Aqui também o ganho, as médias frequências, ele é C1 sobre C2. Aqui está errado, aqui não é 20 dB, é 40 dB, tá? Que foi um erro de digitação.
Aqui o zero e os polos não são bem visíveis. Daqui a pouco, quando eu mostrar o diagrama de Watt, vai-se ver melhor essa questão. Então, o OTA é este aqui. Tem esta estrutura aqui. Temos aqui a entrada inversora. A entrada não inversora, aqui um pino que optou-se por uma polarização externa, justamente para podermos testar melhor o circuito. Okay? Aqui esta corrente que vai aqui para a saída, né? Ela depende da transcontância do OTA e depende da tensão diferencial na entrada, V mais menos V menos. Este GM, que é a transcontância do OTA, ela é coincide com a transcontância de cada um destes dois MOSFETs. A sua transcontância é igual. Isto aqui é simétrico. A tensão de alimentação é 1,8 volt nesta tecnologia. Podemos então observar aqui a resposta em frequência teórica das simulações. Reparem, temos aqui o zero na origem, aqui, o ganho a aumentar, e temos alguns por aqui o primeiro polo, que define a frequência inferior de corte. Depois temos aqui a zona de ganho às médias frequências, e depois temos aqui o polo que define a frequência superior de corte, começa o ganho a diminuir. O zero, portanto, o zero, sem ser o da origem, ele é bem maior que este polo, que esta frequência superior de corte. Então temos aqui a simulação para se a x igual a zero, para uma capacidade de carga igual de carga lá pendurada na saída igual a zero. Só que há aqui um pequeno problema, eu esqueci-me disso quando estava a projetar este LNA, é que a gente vai pendurar não só o osciloscópio, mas também toda a fiarada e os pads de ligação para fora do circuito integrado e também a capacitância equivalente do encapsulamento. Portanto, em rigor, eu deveria ter colocado lá um bufferzinho, um amplificador operacional em seguidor de tensão para servir como buffer. Mas, de qualquer forma, a partir das medições, a gente é de esperar. Na realidade, este LNA ele depois vai ser pendurado noutros blocos internos. Tá? Não há grande problema. Então, só para terem uma ideia, temos aqui a simulação para uma capacitância de carga de 3,9 pF, que é a capacidade da ponta de prova do osciloscópio, e depois fizemos lá uns testes, umas medições, e estimámos que a capacidade total era de 9,2 pF. Agora podemos observar aqui as medições, podemos observar então que realmente para esta capacidade de carga isto bate mais ou menos certo com as medições. E aqui a zona de ganho às médias frequências também quase que coincide. Só que às baixas frequências é que não coincide muito bem, justamente porque o pseudo-resistor, a sua resistência não é tão grande como nas simulações. Por isso é que portanto, o polo que define a frequência inferior de corte, portanto, o R2 não é tão grande, então essa frequência vai ser um pouquinho maior. Então, não sei se ainda te falta muito, mas estamos com o tempo já um bocadinho adiantado. Tá, então eu vou acelerar. Tá. Obrigado. Então o ganho está mais ou menos parecido com os 40 dB simulados. A frequência aqui com a capacitância de carga está em 2,4 kHz. Ele cobre, aqui sem esta capacitância, ele cobre razoavelmente a faixa dos potenciais extracelulares. Também se fez aqui um teste de stress variando a tensão de modo comum e não houve, o amplificador foi bastante robusto. Então, não houve grandes variações. Depois também se fez aqui um outro teste de stress, tá? Também não houveram grandes variações, portanto, para imitar as condições reais. Este teste aqui, portanto, ele é preciso perceber um pouquinho de teoria para perceber porque é que isto acontece. Tá? Porque basicamente aqui o amplificador entrou na zona não linear, que a amplitude de entrada era muito elevada, tá? Então isso reduziu de forma artificial o ganho.
Também se fizeram aqui uns testes transitórios usando ondas quadradas, tá? Portanto, aqui conseguiu-se também, por fitting, obter a frequência superior de corte, que bate um pouco, bate também certo, e aqui obter-se a frequência inferior de corte, que infelizmente não é 1 Hz, é um pouquinho maior. Tá? Portanto, conseguimos ver aqui o efeito da frequência inferior de corte. Neste integrado também temos um notch, tá? Temos aqui a sua função de transferência. A ideia é ter um zero para a frequência que nós queremos eliminar ou pelo menos reduzir. Tá? Temos aqui uma simulação. Nós não testamos o notch ainda, então podemos observar aqui um afundamento nos 60 Hz. É interessante que, se a gente variar aqui a polarização, a gente consegue deslocar este afundamento. Isto aqui é a resposta combinada do notch. O notch é só isto assim, tá? E depois é sempre adiante. Esta queda é devido ao LNA, tá bom? E reparem, é interessante observar que tem aqui um segundo polo mais à frente. Bom, temos aqui algumas simulações, temos aqui a azul os sinais para várias frequências contaminados com os 60 Hz, tá? E aqui a vermelho os sinais a seguir ao notch. Então podemos observar que ele consegue reduzir razoavelmente o efeito dos 60 Hz. Aqui ainda se consegue ver um pouquinho os 60 Hz. Bom, temos aqui o layout e o microdispositivo, tá? Temos aqui então o Low Noise Amplifier, e temos aqui o notch. Temos aqui o Donkey Kong, tá? Aqui umas meninas, e o nome das pessoas que projetaram o microdispositivo. Bom, agora então, só para terminar, vou falar aqui muito rapidamente no segundo protótipo. Este ainda não foi testado, estamos à espera que o IMEC... João, mas tem que ser mesmo muito rápido, porque certo. Estava planeado para meia hora, já estamos quase com 1 hora, está bem? Está bom, ok. Temos então que o LNA, ele é muito parecido com o anterior, tá? Ele é numa tecnologia de 65 nanómetros. O ganho também é 40 dB. Podemos observar aqui o ganho em malha aberta e o ganho em malha fechada. Muito parecido com o anterior. A diferença é que este é alimentado com 1,2 volt. Podemos observar aqui também a resposta combinada do notch e do amplificador. Tá? A estrutura é a mesma. Podemos observar aqui alguns sinais contaminados com 60 Hz, tá? E aqui após o notch. Podemos observar que ele também reduz significativamente essa interferência. Bom, este microdispositivo também tem um ADC, ele é assíncrono, é um ADC de aproximações sucessivas. Podemos observar, ele aqui é mais ou menos, cumpre mais ou menos com o que foi projetado, tem uma figura de método relativamente boa. Tá? Ele foi projetado para uma taxa de 2 megasamples por segundo de conversão. Temos então aqui a observar alguns indicadores, né? Algumas figuras de método comparados com outros trabalhos. Temos aqui o seu layout. Tá? Este microdispositivo também tem uma bomba de carga do tipo Holland. O esqueci de dizer, ele é alimentado com 1,2 volt menor, né? Conseguiu-se nas simulações, claro, cobrir esta faixa de correntes, menos 522 a mais 522 microampere. Agora os testes é que vão dizer tudo. O amplificador operacional usado na bomba de carga é um folded cascode, tá? Seguido por um amplificador de fonte comum. Isto aqui é o andar, tem polarização. Temos aqui então as correntes que foram possíveis injetar, em simulação, claro. Temos então aqui o layout do microdispositivo, estamos agora à espera que o IMEC envie, aliás, estamos à espera que a FAPESP pague e depois o IMEC enviar para a gente depois testar. Tem aqui alguma artwork do Donkey Kong, o Mario, aqui o FAPESP,
e também aqui certamente reconhecem aqui o Bolsonaro, não é? Pronto. Então eu termino aqui a apresentação. Obrigado pela vossa atenção. Estou agora aberto a questões. Olha, muito obrigado por esta apresentação, primeiro do vosso grupo de trabalho, do excelente equipamento com que estão equipados no vosso laboratório, pelos projetos de brain stimulation que nos trouxeste também, e portanto esta nova perspectiva, e também aqui por esta aula de eletrónica 4 ou 5 já, não sei, bastante avançada pelo menos. E passaria agora para a audiência a palavra, se alguém quiser colocar alguma questão. Basta simplesmente ligarem o microfone e colocarem a questão, está bem? Olá a todos, não sei se alguém tem alguma coisa a dizer antes de mim. João, força. Posso, João? Ok, antes de mais quero... Depois fica entre os João Paulos. Vamos lá. Exatamente, antes de mais queria lançar para o João Paulo Carmo uma palavra de saudade. Portanto, nós já fomos colegas aqui no IPB e, portanto, já foi há alguns anos. E é sempre um prazer voltá-lo a rever e ouvi-lo. Achei a apresentação bem interessante e realmente o tempo passou depressa demais. Eu facilmente ficaria um pouco mais de tempo a ouvi-lo falar sobre aquilo que era o tema desta reunião. A minha pergunta é muito simples. Portanto, eu vi que tu tinhas aí um conjunto de filtros, todos esses filtros eram analógicos. A minha questão é de que normalmente esses filtros analógicos costumam ter, principalmente o filtro NOTS, uma deformação grave devido à alteração da fase dos sinais. E a minha primeira pergunta é se o perfil, o aspecto do sinal que vocês estão a utilizar, se é importante ou não, ou se é só mesmo o conteúdo espectral que é importante, e por que não colocar o filtro NOTS como um filtro digital, visto que é um filtro para cortar frequências de meia banda, que é os 60 Hz que vocês têm aí. Noutros países será 50 Hz, é muito mais fácil, se calhar, depois do ponto de vista do firmware, alterar de 60 para 50, em função do local onde vocês estão a utilizar isso. Portanto, essa era uma das questões que eu tinha para colocar, era essencialmente sobre isso. Sim, em primeiro lugar, assim, a interferência dos 60 Hz, na maior parte das vezes, ela nem sequer é um problema, né? Depois, aqui, realmente falaste de uma coisa interessante. Realmente, a gente só viu aqui o módulo, né? Mas a fase também depois vai distorcer, né? Os sinais. A questão de usar-se o filtro ser analógico e não digital é que às vezes é necessário. A gente tem medo de... Portanto, essa filtragem digital, ela é em software, não é? Já é depois da aquisição. Então a gente tem medo de amplificar. Primeiro, temos medo de não ser suficiente para amplificar o sinal, não é? Porque ele também vai amplificar os 60 Hz, não é? Por um lado, se a gente tiver ganho demais, ele vai, os 60 Hz, se forem muito fortes, vão saturar o ADC, não é? Se a gente amplificar ali à justa, não é? De maneira, não é? Podemos correr o risco de o sinal propriamente dito não ter sido amplificado o suficiente para aproveitar muitos bits do ADC, não é? Mas assim, na maior parte das vezes o NOTS nem sequer é preciso, nem sequer é necessário. Agora, pequenas variações ali no afundamento a gente consegue compensar mexendo na polarização. Tá? Olha, diz-me uma coisa, o protótipo que vocês mandaram construir fora, não é? Portanto, a parte de microeletrónica.
a gente aqui faz portanto, primeiro simula, não é? Para ver quais são os tamanhos dos MOSFETs, etc. Não, primeiro escolhe-se a topologia, depois constrói-se, não é? Depois coloca-se lá os tamanhos dos MOSFETs, depois simula-se, não é? Depois das simulações respeitarem as especificações, a gente desenha o layout físico, né, daquilo que vai ficar lá no silício. Depois esse layout basicamente são máscaras, né? A gente pega nessas máscaras e envia-as para fabrico no IMEC. Já agora, esse tipo de desenho vai depender bastante vai variar de tecnologia para tecnologia, né? Por exemplo, em 018, a gente fez aqui, em 2016, fizemos um primeiro projeto. Cada tecnologia que a gente começa a mexer, a gente não a conhece, chegamos à conclusão que quando estamos a mandar o projeto, era quando a gente devia estar a começar. Então, em 2016, a gente fez um primeiro projeto, e aquilo foi uma dor de cabeça, que tinha muita regra, que a gente, primeiro para perceber aquilo, e depois quando enviámos, era quando... Agora, em 2020 fizemos um segundo protótipo nessa mesma tecnologia, a gente já dominava, já percebia as nuances da tecnologia e aí já foi mais tranquilo, por isso é que o LNA funcionou. No primeiro fabrico ele não funcionou muito bem porque a gente não dominava a tecnologia. Agora este 65 nanómetros, este 65 foi uma dor de cabeça, foi mesmo quase até ao último minuto, porque ele tinha lá regras completamente alucinantes. Mas bom, só uma última pergunta. Foi complicado mesmo. Só mesmo uma última pergunta, que tem a ver com aquela capacidade que tu tinhas no amplificador à entrada, e que era da ordem dos femtofarads, não é? A minha pergunta é, porquê é que vocês, por exemplo, nesse caso, e eu já vi muitos fabricantes que fazem isso, por exemplo, que os condensadores são colocados externamente, ou seja, raramente eles colocam isso dentro do integrado e põem no cá fora e a malta põe um SMD qualquer, porque tu realmente depois tiveste que arranjar uma resistência muito grande, porque a capacidade era muito pequena, que é para manter a mesma constante de tempo, não é? E sendo um protótipo, não achas que complicaste a tua vida? Não, porque os SMDs, tanto o C1 como o C2, não é? São 4 condensadores. E as resistências de realimentação são 2 resistências adicionais. Ou seja, vais gastar... se quiseres uma solução realmente assim, muito miniaturizada, vais reduzir bastante o PCB. Sim. Não, o que eu estava a dizer era, por exemplo, só esses condensadores que são mais pequeninos, aqueles que eram da ordem dos femtofarads, que te fizeram ter depois uma resistência muito grande para manter aquela constante de tempo. O que eu estava a dizer é, neste protótipo, se não vos dava mais jeito, não é? Disponibilizarem os pads cá fora, não é? Colocarem esses 2 condensadores cá fora e depois já vos dava mais um grau, mais alguma liberdade por causa da resistência só. E controlarem a frequência inferior de corte, que vocês tinham ali um desvio ainda grandito, não é? A questão é essa, a questão é mesmo essa, é que para ter soluções muito miniaturizadas é preciso... a única vantagem é essa, é que ficar mais miniaturizado. Portanto, aquele protótipo que eu mostrei com componentes comerciais, usou-se já me lembro, usou-se um circuito com 4 amplificadores operacionais no mesmo integrado, não é? E os condensadores e as resistências foi tudo passivo cá fora. E aí sim, a gente conseguiu realmente ajustar bem o fio, portanto, o polo da frequência inferior de corte. Também é assim, por acaso, aqui uma outra técnica que se pode fazer é aumentar o C2, mas se aumenta o C2, para manteres o ganho, tens que aumentar o C1 e a área ocupada é bastante maior. Se aumentas um, tens que aumentar o outro. Yep. Mas, agora que falas nisso, realmente eu nunca vi comercialmente disponível, eu nunca vi nenhuma
portanto, nenhum amplificador desses. Não, Tem sim, senhora, tem sim, senhora. O ADS 129X da Texas, ele tem isso, tem condensadores internos. Aqui. Se olhares aqui, olha aqui para o LNA, isto aqui, esta área aqui são 2 C1s. O C2, acho que é isto aqui. Deixa-me ver. Tomar aqui as caras. Não se consegue ver. Não tenho agora. Olha, quanto é que isto fica, o protótipo? Quanto pagas à empresa, mais ou menos? 0,18, se fores ao site do Aeropractice, vocês também podem fazer isso. Se fores ao site do Aeropractice, portanto, o mini ASIC 1,6 por 1,6, que é aquela micro, ele fica por cerca de 2.700 euros, acho. Depois tens que pagar o encapsulamento para ligares para fora, não é? Em 65 nanómetro é um pouquinho mais caro. Paga-se 3.800 ou 3.700 euros pelo primeiro milímetro quadrado e 310 euros por cada 0,1 milímetro quadrado adicional. Como nós fabricamos 3,3 milímetros quadrados, ou seja, 1,8 por 1,8 milímetros, vai ficar, o fabrico fica por 10.800 e qualquer coisa euros, e com o encapsulamento fica tudo por 12.820, acho. O fabrico é a maior fatia do leão, é 10.000. Você fala no preço para a construção, não é? Agora imagina essas áreas, não é? Sim, mas eles vão enviar, portanto, eles vão enviar 20 integrados encapsulados. Quantos mais integrados encapsulados quiseres, mais pagas, não é? Isto vai ficar muito uma conversa só com 2 pessoas, se não se importam, e abrir aqui um bocadinho o espaço mais questões, se alguém quisesse colocar alguma questão mais. Depois podemos falar com mais calma noutra ocasião. Vocês têm o meu e-mail, a gente marca aqui um meet no Google. Fugindo aqui um pouco das questões técnicas, também tinha aqui 2 questões técnicas para colocar, mas isto já está demasiado técnico, eu vou fugir um bocadinho dessas questões. E a perguntar aqui ao João Paulo Carmo, que teve a experiência de trabalhar no ensino como professor cá em Portugal e tem agora a experiência de trabalhar no ensino no Brasil, que se ele nos poderia dar aqui uma perspectiva das diferenças, ou o que é que ou as vantagens de estar no Brasil, que deve haver, porque ele atualmente está lá, não é? Ok, é assim, olha, eu vou começar pela carreira. A carreira não é muito diferente, é preciso fazer concurso para ser professor doutor, só que é preciso, além do currículo, não é? Aqui os concursos eu acho que são mais... é impossível saber à partida, a menos que haja uma pessoa muito bem destacada, é quase impossível à partida de saber quem é que vai ganhar. Porque não é só, não conta só o currículo. O currículo, ele é importante, não é? Conta pontos e é classificatório, mas existe também uma prova escrita sobre os pontos, sobre 1 de 10 pontos, normalmente. Esses pontos são conhecidos antecipadamente, estão no edital, eles são sorteados na hora e depois o candidato tem 5 horas para dissertar sobre aquele ponto. Tá? E a prova escrita, ela é eliminatória, portanto, muita gente que não se preparou, que não sabe aquilo, obviamente é logo excluída, facilita a vida ao júri. Depois tem uma prova didática, o ponto é sorteado 24 horas antes. Se um candidato bem preparado, se fizer como fiz, prepara as 10 aulas antecipadamente, com muitas semanas de antecedência, porque preparar a aula com 24 horas de antecedência, posso já dizer, é uma furada, não vai conseguir preparar nada de jeito. E a prova escrita é para avaliar os conhecimentos gerais, não é? A prova didática é para avaliar a didática da pessoa, e o que não significa muito que se a pessoa treinar bem a apresentação e se preparar bem as aulas com antecedência, também consegue dar-se bem. Depois tem a prova de títulos, tá?
E suponho que estás a referir-te a uma prova de agregação. Para ser professor, não, para ser professora aqui, professor doutor. E na livre-docência também é igual. Na livre-docência também tem prova escrita, prova didática e prova de títulos, e mais uma que é a prova de arguição da tese de livre-docência ou do texto sistematizado de livre-docência. A prova para concurso, já agora, tendo o grau de livre-docente é um grau, tal como doutoramento, então, é uma agregação. E tendo o grau de livre-docente, passa-se logo a professor associado. Então, professor associado é a única categoria que não existe concurso aqui na USP. Nem na USP, nem na Unicamp, nem na Unesp. Mas queria que nos falasse um pouco de comparação da carga de trabalho letiva, da carga de trabalho de investigação, as oportunidades de aceder a financiamento para projetos, a possibilidade de ingressar no ensino, a qualidade de vida dos docentes aí, a comparação de remunerações entre o professor, ser professor no Brasil ou ser professor em Portugal, coisas mais genéricas. Ok. Então, assim, a qualidade de vida, assim, se o concurso que eu fiz, não é? Eu gostei. Se fosse em São Paulo, eu não teria concluído. Primeiro, porque lá São Paulo é perigoso, é muito perigoso, não é? A gente sabe, não é? E segundo, lá a qualidade de vida é péssima, tem um trânsito horrível, um corre-corre. Aqui São Carlos é uma cidade tranquila, porque ela é uma cidade universitária. Eu dia sim, dia não, eu vou almoçar a casa. Agora na pandemia. E fora da pandemia, às vezes, se me apetecer ir a casa, tipo, dormir uma soneca, eu posso ir fazer isso. Tá? Não pensem que eu sou preguiçoso. Tá? Em relação ao, pronto, aqui à cidade propriamente dita, a cidade é tranquila, é segura porque é uma cidade universitária. Portanto, ok, ocorre de vez em quando um assalto ou outro, mas é tranquilo. É mais naquelas zonas na periferia mais problemáticas. Ok, dado o adiantado da hora, eu iria agradecer mais uma vez ao João esta oportunidade que deu de nos revisitar com esta apresentação que já referi aqui, bastante detalhada sobre estes dispositivos. Quem está mais interessado, naturalmente tem contacto do João Paulo e pode entrar em conversa direta com o João Paulo, certamente, que ele estará, já percebi que ele gosta muito de falar sobre estes assuntos, e imagino que não será difícil conversar com ele sobre este tema também. E, portanto, agradeço também a todos os que estiveram presentes. Informo que esta sessão está gravada e, portanto, vai ser disponibilizada no Talk for Us, no canal do Educast, que depois divulgarei. Portanto, muito obrigado e despeço-me então de todos. João Paulo, não sei se queres ter uma palavra final. É só para cumprimentar todos, para terem uma continuação, neste caso, de boa tarde. Para mim também já é tarde, agora vou comer. Vou chamar lá ao restaurante para me vir trazer a comida aqui. Eu agora habituei-me a receber a comida aqui na universidade, como luxo. É.